Olá pessoal, vocês sabem como consultar e analisar o FAP da empresa de vocês ou do cliente de vocês? Bom, esse vai ser meu objetivo, apresentar para vocês como que vocês podem estar fazendo essa consulta e essa análise, beleza? Bom, o primeiro passo é acessar o FAP Web, plataforma disponível no site da Receita Federal ou da Previdência Social. Recomendo vocês usarem o navegador Mozilla Firefox, uma vez que os demais eles apresentam algum tipo de erro de conexão, beleza? E vocês acessando a plataforma, para acessar o extrato do FAP de uma empresa, vocês precisam inserir no sistema o CNPJ raiz da empresa e a senha, beleza? É comum a senha os profissionais do RH, folha de pagamento, jurídico ou contabilidade terem essa informação. Caso não tenha, ou a empresa não tenha essa informação cadastrada no sistema, né, precisa ser cadastrado a senha da empresa. E você consegue fazer esse cadastro de duas maneiras, né? O cadastro online ou o cadastro presencial. O cadastro online é muito mais ágil, porém você vai precisar inserir algumas informações, o sistema vai precisar validar para que a senha seja cadastrada. Caso você não consiga fazer isso online, você vai precisar se dirigir a uma agência da Receita Federal. O próprio sistema, quando você for fazer o cadastro online e não conseguir, você vai conseguir fazer o download de um formulário onde você vai preencher ele e vai precisar levar ele para o atendimento presencial, beleza? Bom, e acessando o FAP Web, você vai ter acesso ao extrato do FAP dessa determinada empresa. E dessa forma, você vai conseguir fazer a análise dos dados. E a análise dos dados ela tem três objetivos. O primeiro deles é identificar inconsistência. Né? Se havendo inconsistência e aquele dado, aquele insumo é possível de contestação, a empresa deve realizar a contestação. Lembrando que o FAP com vigência para 2020, o período de contestação é do dia 1º ao dia 30 de novembro. O segundo objetivo da análise é identificar problemas ou oportunidade de melhorias. Ou seja, aquelas situações, no caso de um benefício acidentário, por exemplo, que a empresa reconhece e ele realmente aconteceu, então é um problema, uma oportunidade de melhoria, onde a empresa deve estar analisando essa ocorrência e implantando melhorias, ações, para que esse tipo de ocorrência não volte a acontecer, beleza? E o terceiro objetivo é identificar o desempenho, ou seja, a empresa está melhorando ou piorando em relação aos seus dados do FAP. Então esses são os três objetivos, beleza? E essa análise dos dados do FAP, a gente pode dividir ela em três parâmetros diferentes. O primeiro parâmetro é a análise dos dados administrativos, o segundo, das análises dos dados de acidentalidade e, por fim, a análise dos impactos econômicos, beleza? Então vamos avaliar os dados administrativos. Como é que funciona? O que vocês podem estar fazendo? O primeiro dado que vocês podem estar analisando é a massa salarial. E aqui o objetivo é identificar se há inconsistência, ou seja, o valor que está informado no extrato referente à massa salarial, ele confere com os dados da empresa, beleza? Mas aqui cabe salientar que você deve levar em consideração nessa análise o período base. Ou seja, se você estiver analisando o FAP com vigência 2020, que foi processado em 2019, a base de dados é 2017 e 2018. Então você deve levar isso em consideração. A segunda análise que pode estar sendo realizada é o número médio de vínculos. Mesma situação anterior, você deve fazer esse comparativo levando em consideração o período base. Outra análise aqui que é bem interessante é o KNAI subclasse. Porém, aqui você não vai conseguir fazer, porque aqui é definido qual é o seu, o seu KNAI subclasse, onde é que você está enquadrado. Aqui você não vai conseguir contestar tudo mais tal, mas você vai conseguir identificar um equívoco interno, né? Onde você está prestando uma informação de uma atividade que realmente ela não condiz com a realidade. Lembrando que, para todos os efeitos que nas subclasse, você deve levar em consideração a atividade preponderante, não é a atividade principal, não é a atividade secundária que está exposta no cartão CNPJ, mas sim a atividade preponderante do estabelecimento. E o que é a atividade preponderante? É aquela que ocupa o maior número de empregados no estabelecimento, né? Levando em consideração as suas atividades efetivamente desempenhadas. Então aqui é um ponto para a gente identificar se há um equívoco interno de informação, beleza? E caso sim, a empresa precisa realizar essa alteração.
levando em consideração que aqui há dois impactos significativos. O primeiro deles é o econômico, né, que conforme esse teu enquadramento você vai ter uma alíquota de recolhimento de 1, 2 ou 3%, então tem que ficar atento a isso. E o segundo aspecto é como o FAP, na metodologia do cálculo, ele leva em consideração comparativo com todos os estabelecimentos dentro de uma subclasse KNAI. Se você estiver enquadrado com uma atividade que não condiz com a sua realidade, você pode estar sendo prejudicado com isso, beleza? E uma outra análise é a taxa média de rotatividade. Precisa ser avaliado comparado com os dados internos com os dados divulgados. Lembrando que aqui pode impactar significativamente o FAP de uma empresa, caso ela apresente a taxa de rotatividade superior a 75%. Por quê? Metodologia de cálculo do FAP, ela expõe que aquelas empresas que têm o FAP inferior a 1, porém apresentam a taxa de rotatividade superior a 75%, elas estão impedidas de ter o FAP menor que 1. Desta forma, por definição, o FAP ele vai ser igual a 1. Beleza? Então é bacana também e super interessante fazer essa conferência aí da taxa da rotatividade. Beleza? Próxima análise que a gente precisa fazer é dos dados de acidentalidade. Beleza? Bom, os dados de acidentalidade, primeiro que a gente vai avaliar CAT com óbito. Primeiro, identificar a inconsistência. Né? Será que aquela CAT com óbito, caso existente, ela procede, a empresa reconhece ou não? Caso não, a empresa precisa realizar a contestação. E essa informação, caso ela proceda, o que a empresa precisa fazer? Precisa verificar, identificar o motivo desse óbito, aprender com isso, implantar ações para que isso não volte a acontecer, beleza? Segunda análise é quanto aos benefícios acidentários. B91, né, que é o auxílio doença acidentário, o B92, que é a aposentadoria por invalidez, o B93, pensão por morte, e o B94, auxílio acidente de caráter indenizatório, beleza? E o objetivo aqui da análise dos benefícios acidentários é similar à análise da CAT com óbito, que é o quê? Identificar inconsistência ou um problema ou uma oportunidade de melhoria, beleza? Depois a gente tem a análise dos índices de frequência, gravidade e custo. Aqui o objetivo é identificar o desempenho, ou seja, se a empresa está melhorando ou piorando, né? Fazendo um comparativo aí nos últimos anos. Uma próxima análise, e é muito interessante, é o número de ordem de frequência, gravidade e custo. Aqui, como o número de ordem é um posicionamento dentro de todos os estabelecimentos da subclasse KNAI, ou seja, daquele que apresenta os menores índices para aquele que apresenta os maiores índices, aqui você consegue fazer um comparativo como é que você está em relação à concorrência. Né? Porque lá, um exemplo, vai aparecer lá na tua subclasse KNAI que tiveram 1000 estabelecimentos com insumos para o cálculo do FAP. E vai aparecer o teu posicionamento no número de ordem. Qual foi a tua ordem? Você ficou mais próximo dos menores ou mais próximo dos maiores? Onde é que você está? Então isso é um comparativo com a concorrência que você consegue ter. Beleza? Uma próxima análise é dos percentis de frequência, gravidade e custo. Aqui também o objetivo é identificar o teu desempenho, se você está melhorando ou piorando com o passar dos anos. Beleza? E cabe salientar de extrema importância que, no caso aqui desses dados, essas informações, não são levadas em consideração os benefícios oriundos de acidente de trajeto, beleza? Então, caso você, ao fazer essa avaliação, identificar que alguma dessas ocorrências, né, no caso CAT com óbito, benefícios acidentários, é oriunda de um acidente de trajeto identificado por meio de CAT, você precisa estar fazendo a contestação desse benefício, desse insumo, beleza? E outra pergunta que é muito comum é se CAT menor ou igual a 15 dias, né, ou seja, aquelas que não geram benefícios acidentários, se elas impactam na metodologia de cálculo. Não, desde o FAP com vigência 2018, elas não impactam mais, ou seja, somente aquelas CATs que geram benefícios acidentários, ou seja, né, afastamento superior a 15 dias, beleza? Concluindo a análise dos dados de acidentalidade, a gente vai para os dados econômicos, né, para a gente fazer uma avaliação do impacto econômico, beleza? Aqui você pode estar fazendo uma análise do custo mensal, ou seja, quanto que a empresa vai gastar mensalmente, posterior, quanto que ela vai gastar anualmente, você consegue ter uma ideia do impacto econômico que está tendo. Né? Vou deixar disponível o link aqui
de um vídeo que eu gravei recentemente, onde eu explico como fazer esse cálculo para que você tenha ideia do impacto mensal, anual, e também você pode ter uma referência do custo por acidente, custo por benefício. Quanto é que está custando cada acidente, beleza? Vai estar disponível aqui o link para você também acompanhar esse vídeo de como fazer esse cálculo, beleza? Lembrando que todo FAP maior que 0,5 é igual a uma oportunidade de melhoria, né? Lembrando, né, ou relembrando que o FAP ele varia no intervalo entre 0,5 e 2, ou seja, tudo que está acima de 0,5 tem possibilidade dele ser reduzido, beleza? Bom, espero que com essas informações vocês consigam fazer a análise, a consulta e análise do FAP da sua empresa ou do seu cliente, e assim você possa estar desenvolvendo um plano de ação para estar melhorando o ambiente de trabalho e reduzindo os impactos econômicos, beleza? Até a próxima!